Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do podcast da RagX, nosso segundo episódio. No episódio anterior, contamos um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como surgiu a RagX, um pouquinho da história individual de cada um. Eu me chamo Raquel Simon, sou diretora de expansão da RagX, estou aqui com o Adriano Macedo, nosso diretor comercial. Bem-vindo, Adriano. Obrigado. Pessoal, então hoje o nosso objetivo é trazer um pouquinho para vocês o que a RagX faz, quais são os nossos serviços, quais são os nossos produtos. No primeiro episódio, o Adriano contou para nós como que surgiu a RagX, que ela iniciou apenas com um produto, né? Ela iniciou sendo um braço comercial da Valorama na época, né? Então, hoje, como que está o portfólio de produtos e serviços da RagX? Legal a gente poder, é uma satisfação, né, poder falar disso, né, Raquel? Como a Raquel falou, né, sou Adriano, né, Macedo, diretor, né, comercial, e eu estava comentando para a Raquel que é uma honra a gente poder falar, né, que hoje nós temos um catálogo, já que a gente tem nossos materiais com diversos produtos, né, que lá atrás a gente, como você disse, né, a gente era um braço comercial de uma empresa só, né, e a gente naquela época lá, contente por iniciar no mercado, mas de certa forma, né, vamos dizer assim, né, a gente não conseguia atender o cliente, né, Raquel? Quantos clientes chegaram, né, para nós, a gente conversava com eles e daqui a não pouco da forma como a gente gostaria de atender, né? não conseguia atender porque às vezes não era o perfil dele, né? Tipo, ele gostaria de fazer outro tipo de ser atendido com outros produtos e nós não tinha. E aquilo foi fazendo nós nos questionar, né? Se realmente a gente continuaria só com aquele produto, se a gente buscaria mais, porque a gente, ou às vezes, atenderia uma parcelinha dele só, né? E daí ele teria que buscar, né, mais atendimento, né, no setor, né, no mercado, mas não com nós, né? Então, foi ali onde a gente tomou a decisão, né, de realmente, né, nos tornar, né, não só mais um braço comercial e não, de fato, nos tornarmos como uma empresa de consultoria, né? E daí de lá para cá muita coisa aconteceu, né? De lá para cá a gente tem hoje, né, diversos produtos para atender diversas necessidades, né? A RagX, ela atende o cliente de forma personalizada, né? Isso desde que a gente buscou ser uma empresa de consultoria, desde que a gente entrou nessa linha, sempre foi em busca de fazer um trabalho pessoalizado, né? Entender realmente qual a necessidade, qual o objetivo do cliente e também personalizado, né? Trazendo para o cliente produtos e serviços de acordo e construídos para ele, né? Pra ele. Exatamente. Então, quais são hoje os principais produtos para atender o cliente desta forma, Adriano? Na verdade, Raquel, é importante, né, o pessoal que está nos assistindo aí, né, entender, né, e principalmente já nos seguir, né, nossas redes sociais lá e entender realmente o que a gente tem hoje para oferecer para eles, por causa que nós temos diversos produtos, a gente vai estar citando aqui alguns deles, né, mas também é importante entender, né, o cliente entender que por qual ele começar, porque às vezes sem a orientação, né, tem a orientação do profissional, né, de uma empresa qualificada para isso, às vezes ele pode estar entrando por um produto no mercado financeiro de uma forma que daqui a pouco não era mais adequada, né, para ele, porque ele pode estar contando só com a expertise dele, né? E a gente quando se voltou para esse mercado, quando a gente realmente veio para nos tornar uma empresa de consultoria, a gente viu, né, o quanto é amplo o mercado e o quanto que a gente hoje consegue sentar com o cliente através, né, de todos os nossos profissionais que a gente tem aqui e realmente conduzir a conversa de uma forma que às vezes ele sai daqui contente, sai daqui, né, feliz com a conversa e o direcionamento da área técnica para ele. E às vezes era bem o contrário e era bem diferente do que ele imaginava. Né? Então aí a gente entende, né, o quanto que é importante quando a pessoa for tomar qualquer uma decisão de começar no mercado financeiro, falando mais agora para quem está iniciando às vezes no mercado financeiro, que
importante se aconselhar com uma empresa correta, uma empresa estabelecida no mercado, uma empresa, né, que está debaixo do guarda-chuva, né, de todas as leis que tem para isso, por causa que ali, tanto a empresa quanto os profissionais, eles têm responsabilidade naquilo que eles fazem, eles têm responsabilidade nas orientações, ele tem responsabilidade técnica para aquilo e vai direcionar realmente ele de acordo com a necessidade dele. E nós temos diversos produtos, Raquel, e um dos primeiros que eu gostaria de citar, que eu acho que é a porta de entrada nossa, né? E até então, antes, quando nós iniciamos o nosso trabalho, a gente não tinha esse produto, a gente era aquele braço comercial, como a gente falou, e realmente é um baita produto. Hoje ele é um produto nosso, né? Mas hoje ele acaba passando por uma análise, né, técnica de acordo com o perfil do cliente para ver se a área técnica vai dizer para ele fazer de que forma e quanto ele fazer em cada produto nosso, de que forma ele ingressar. Então eu acho que a porta de entrada hoje do nosso serviço hoje, eu acho que parte do planejamento, né? Planejamento financeiro nós temos hoje ele, né, dentro do nosso portfólio aqui, aonde realmente, assim, ó, ele é a base, porque tu imagina só, a pessoa lá no dia a dia dela, a pessoa com uma chuva de informação nas redes sociais hoje, com a internet, a facilidade, às vezes a pessoa, né, se preparou no ramo dela e ela até consegue ter uns retorno legal, sobra dinheiro, ela vê e ela é empreendedora e quer começar a investir. E só que às vezes ela começa a investir direto, sem o tempo necessário para ela cuidar daquilo e sem um planejamento adequado com profissionais, que às vezes aquilo que parecia ser uma boa estratégia a longo prazo não é mais uma boa estratégia. Ela pode até iniciar sendo uma boa estratégia, mas de acordo com o futuro, de acordo com os planos dele, pode ser que ele na frente muda, o mercado muda, ele também muda. E às vezes ele não observa isso. Então o planejamento financeiro é feito uma análise, né? Junto com a nossa área técnica, ele é feito um diagnóstico mesmo, né? Realmente assim, é como se tu fosse no médico. É como se você fosse no médico, você vai lá consultar, né? O profissional vai te examinar. O profissional vai perguntar para ti onde dói, o que que tu tá sentindo. O profissional vai fazer exames para te dar a receita. E aqui não é diferente. Aqui no planejamento, no momento que a pessoa chega aqui e ele começa dessa forma, ele faz um plano junto com o pessoal da parte técnica, né? Realmente, assim, ó, ele conta para as pessoas os desejos dele, os sonhos dele, aonde ele quer chegar com aquele investimento, qual o prazo que ele tem, o que ele espera daquele investimento. Então ali é feito todo um diagnóstico de curto, médio e longo prazo para que ele não tenha surpresa pelo caminho. E no momento que ele começa da forma certa e aconselhado por especialistas, por pessoas credenciadas do mercado, a tendência de que realmente assim, ó, aquilo que foi desenhado comece a acontecer. Agora, se ele começa com outro produto, se ele começa a investir direto, sem esse aconselhamento, sem essa, vamos dizer assim, essa visão de um profissional, pode ser até que ele tenha retorno. Mas esse retorno que ele está tendo no mercado financeiro é muito importante, porque vamos lá, vamos brincar aqui e contextualizar. Porque para que eu invisto, né? Se não está claro para mim um objetivo final, para que eu invisto? Para ganhar mais? Tá, mas mais quanto? Por quanto tempo? Entende? Se tem que estar muito bem alicerçado isso, porque se não ganhar mais, qualquer coisa tá bom. Ou se daqui a pouco eu tô ganhando bem, achando que eu tô ganhando pouco e me aventuro em coisas erradas, porque eu não tenho um objetivo, eu não conheço do mercado. Então não é que nem você ir no Tô me automedicando, né? é isso aí, é que nem você sabe nadar, Raquel? Mais ou menos. É, eu, não, eu hoje assim, ó, me defendo, mas não sou bom nessa área. Mas se a gente não sabe nadar e a gente vai fazer uma travessia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar e se jogar dentro da água, se jogar dentro do poço, dentro do rio?
né? Eu acho que se a gente não tem uma habilidade para isso, a gente não deve se jogar lá, porque senão pode ter consequência. A gente tem que ir experimentando, né? Arrastando o pé pelo fundo até onde vai dando pé. O mercado financeiro é gigante, ele é grande demais. E se eu vou sozinho, e se eu não vou experimentando até onde dá pé, daqui a pouco não tem volta. E o mercado financeiro é assim. Então, se eu não tenho certo um plano da onde eu estou partindo, até onde eu quero chegar e o que eu quero realizar pelo caminho, qualquer valor pode servir, o pouco pode me servir, ou o muito parece ser pouco. Então o planejamento, é o mapa. O planejamento é o mapa que vai te guiar aonde tu quer chegar. E como que eu, que não sou do mercado, como que eu, que às vezes até conheço, né, superficialmente, mas eu sou um bom profissional, daqui a pouco eu falei de médico, daqui a pouco eu sou um médico, daqui a pouco eu sou um advogado, daqui a pouco eu sou qualquer um profissional liberal que tem, qualquer uma pessoa que tem uma carreira de sucesso e aonde eu tenho que me empenhar muito nela. Como que eu vou, de repente, fazer tudo que eu faço lá, ser um bom gestor da minha empresa e ainda ter que ter tempo para estudar o mercado e ter tempo para operar nele? Falou aqui bastante na questão de se planejar para começar a investir, né? Esse produto de planejamento financeiro, ele não serve somente para quem quer iniciar quer iniciar o trabalho com investimentos, né? Ele serve também para quem daqui a pouco está desorganizado, quer organizar a sua vida financeira. Tu tem algum case assim de clientes que usaram o planejamento financeiro para sair de dívidas, por exemplo? Sim, Raquel, tem, eu até quero compartilhar, mas antes quero te oferecer um Ah, chimarrão. sim. O pessoal que está nos assistindo aí, né, eles vão ver que o nosso podcast aqui são bem autênticos, né, não são tudo assim, ó, bem raiz mesmo, né, a gente quer fazer uma conversa, a gente quer trazer uma informação, mas de uma maneira simples, né, mais simplificada, mais descontraída possível, por causa que mercado financeiro, né, o que acontece hoje? O mercado financeiro está carregado de tantas linguagens, de tantas palavras técnicas que às vezes as pessoas se afastam dele de medo, né? E então o nosso trabalho aqui, né, Raquel, é ser técnico, é ser profissional com quem mas absorver tudo, é trazer É. todo o cliente para dentro, né? Traduzir essa linguagem técnica toda, né? Por dia a dia, traduzir essa linguagem, falou certo, é traduzir essa linguagem, porque senão parece que não é para mim aquilo ali. E todos podem, às vezes o que pode acontecer é que tem pessoas que têm mais condições, tempo e entendimento, né, para entrar no rio sozinho, e tem uns que não, tem uns que vão ter que pegar na mão e alguém atravessar o rio junto com ele, mas daqui a pouco ele consegue dar uns passos sozinho também, dentro da água, né. E nós temos aqui, você falou, né, no planejamento, a gente tem, Raquel, cases aqui, né, no nosso material, até para quem está hoje nos assistindo, né, e quem não está, procura nossas redes sociais, a gente tem lá cases de pessoas, né, que já estavam no mercado financeiro, mas eles estavam no mercado financeiro sozinhos. Nós temos cases aqui de pessoas que estavam no mercado financeiro, né, sozinho, e quando teve um aconselhamento, quando ele teve realmente assim, ó, um profissional à disposição dele, e eu quero frisar bem aqui o serviço da consultoria, que era diferente do serviço onde que você executa lá, um exemplo, numa corretora como aí, né? A gente aqui trabalha pelo objetivo do cliente. A gente, que nem você falou no início, a gente personaliza, a gente vai buscar a melhor forma de atender ele, né? E a gente nós como consultoria, a nossa responsabilidade, nós não somos comissionados com o produto A ou B, aonde nos paga mais, onde o nosso assessor ganha mais, não. A gente vai trazer com o nosso trabalho, o nosso resultado está em cima do êxito do bom trabalho executado lá pela área técnica com ele. Então, isso faz com que se hoje nós temos executando um trabalho para ele, nós temos tendo retorno também do nosso trabalho executado, mas e daqui 1 ano, se nós trabalhar com excelência, se daqui 2 anos, daqui 3 anos, o patrimônio daquele cliente crescendo, automaticamente cresce o nosso também. Então, nosso maior compromisso com o cliente hoje é realmente fazer com que o patrimônio dele cresça. E aqui a gente tem até alguns depoimentos até interessante que o nosso leitor aqui depois, né,
nos acompanhe lá e dê uma olhada nos nossos materiais, que tem uma parte lá que a gente coloca lá para o pessoal ter acesso, o que pensa os nossos clientes, né? Isso é bacana, porque uma coisa é eu falar da minha empresa, outra coisa é meu cliente falar da minha empresa. Ele está contente, se ele não está contente. E aqui a gente tem cases aqui onde pessoas que já estavam no mercado, pessoas que já sabem teoricamente algumas coisas, pessoas que realmente achavam que estavam surfando legal a onda do mercado, né? Conseguindo surfar uma onda bacana. Quando teve o acompanhamento, quando teve o aconselhamento, né, e aquele acompanhamento contínuo do profissional, é assim, ó, ele se sentiu seguro. Se sentiu totalmente diferente do que ele fazia lá, porque lá ele fazia sozinho as tomadas de decisão, os aconselhamentos, ele não tinha. Então aqui, ó, no momento que ele tem um profissional, que ele tem essa consultoria, ele atravessa o rio mais seguro, né? E nós temos também casos, né, de pessoas, né, que estavam pessoas, vamos dizer assim, quando a gente fala em planejamento, né, daqui a pouco para quem não vai a fundo entender essa palavra, dá-se a entender assim que o planejamento pode ser para aquela pessoa que daqui a pouco está iniciando só na sua carreira profissional, ela recém veio se formou, ela está, vamos dizer assim, ó, ingressando no mercado, não no mercado financeiro, mas no mercado de capitais, onde ela está trabalhando, onde ela está tendo resultado, onde ela está começando a construir a vida dela, tá no início da vida dela, começando a construir a vida profissional dela. A gente pode imaginar que são pessoas que daqui a pouquinho ainda não estavam bem posicionadas já financeiramente com resultado já. E bem pelo contrário. Né? Quanto maior for a escada, se tu não tiver bem planejado, maior é o tombo. Né? Nós temos casos aqui de pessoas que eram muito, né? Pessoas assim, ó, para você ter uma ideia, pessoas com grande carreira já, o casal aqui que ganhavam muito, falando a renda anual, assim, ó, a renda que é o sonho de muitas pessoas. Pra você ter uma ideia, casal de médicos. Casal de médicos, muito bem estabelecido, abriram uma clínica e daí naquilo veio o quê? Veio a pandemia. E se perderam. Né? Veio a pandemia, se perdeu. Ninguém estava organizado, ninguém estava preparado para um episódio daquele da pandemia. Né? Veio aquilo, eles se perderam, e daí a conta chegava, e a saída estava certa e a entrada não. E daí começou a bagunçar as finanças pessoais com as finanças PJ, e se perderam, que se não tinha mais dado volta no momento que eles contrataram o serviço de planejamento e colocar em prática aquilo que a parte técnica orientou eles, aconselhou eles e mostrou o que eles tinham que mudar, eles E tinham. muitas vezes são coisas muito simples, né? Ajustes muito simples que precisam ser feitos. Você lembra lá atrás, no episódio passado, que a gente estava falando, né, de que às vezes a decisão faz, né, uma tomada de decisão ou deixar de tomar uma decisão, elas traz consequências, são diferentes, mas traz. E dessa forma também, nós estamos falando de novo da que tu às vezes está esperando uma mágica, tu está esperando uma coisa muito grande para resolver. Não, às vezes é realmente assim, ó, é coisa do dia a dia que só uma pessoa realmente do mercado, uma pessoa que não está tratando aquilo com emoção, está tratando aquilo só com razão. Ela para e olha para o problema, ela sai de dentro dele, ela está para lá de fora olhando e ela consegue te trazer clareza e te mostrar o que tem que ser feito. E pessoas, esse casal que eu estou te falando, né, eles acabaram depois dessa situação onde eles estavam assim, ó, negativo mesmo, mas tu imagina pessoas que ganham aí valores acima de 100 mil mês. Daqui a pouquinho tu se vê 100 mil no negativo, no cheque especial. Né? Tudo bagunçado, tudo perdido. 6 meses depois de colocado em prática aquele planejamento que foi orientado, né, pela parte técnica, essas pessoas estavam de novo no verde, vamos dizer assim, né? Estavam no verde de novo, né? E com dinheiro investido. Então, muitas pessoas às vezes acabam nos perguntando, né? E até tem algum material meu aí que numa conversa junto com uma das pessoas técnicas que trabalha com nós, eu até fiz essa pergunta, né, para ele, né? Que às vezes as pessoas elas estão às vezes numa situação difícil, perdidas, ou às vezes até endividadas, ou às vezes não endividadas, mas sem achar saída.
e elas pensam que vão dar conta com os recursos próprios. Quando eu digo recurso próprio, não é recurso financeiro, é recursos mesmo de conhecimento Fazendo o que elas já vinham fazendo, né. que levou elas É, ali, né. Ou não só consequência disso, mas às vezes circunstância nova exato. Às que vezes você precisa ter experiência, um olhar de fora, experiência de outras situações já com sucesso, né, sim, para resolver esse problema, né, que sim. continuar a fazer a mesma coisa não vai Sim, resolver. nesse caso desse casal que eu estava te falando, a pessoa às vezes ela quer às vezes, resolver sozinho e ela sem perceber, ela está se afundando cada vez mais, ela está dificultando cada vez mais, porque envolve finanças, envolve trabalho, envolve emoções, envolve a família, e daí tu vai ali e tu acha que tu acha que às vezes aquilo tu não procura uma ajuda porque às vezes, pô, eu, né, muito bem estabelecido, como que eu vou chegar agora e buscar ajuda e contar que eu não tô legal? Às vezes tem, né, todos nós temos, né, uns mais, uns menos, né, os nossos traumas, os nossos egos, né, que a gente às vezes não quer falar, não quer dar o braço a torcer, mas a gente precisa, Raquel, de ajuda. Mas como a gente vai no médico porque a gente não conhece da medicina, a gente tem que ir buscar se tratar numa das outras áreas da nossa vida que é a área financeira. A gente Que tem é que buscar o muito profissional. importante, São porque pilares, muitas vezes deixa de causar, inclusive, problemas de saúde, né. É inclusive muito problemas de saúde. E na verdade é o tripé, né, Raquel, que precisa estar equilibrado, né? Que é a questão da família, né? Eu acredito muito nisso. A questão da família, espiritual, né? E os negócios, né? A família, saúde, né? A gente tem que cuidar desse pilar, a família, a saúde, né? Que aí entra, não é só a saúde, não é só a nossa saúde ah, física, né? É a saúde financeira, tudo engloba. E se uma dessas partes não tá legal, ela desequilibra a outra, tem que ter os três pés bem apoiados, não desequilibra. E o que é mais engraçado é que quando essas pessoas falam, que essas pessoas se abrem, elas tiram um peso das costas, sabe por quê? Por causa que quando elas estão com o profissional conversando com ele, é assim como tá voltando de novo ao médico, ela vai ver que aquilo é tão normal e que aquele profissional tem tanta experiência de outros casos que ele resolveu que para ele é é, simples. é, Mas às vezes é um bicho de sete cabeças para quem não está enxergando. Então, gente, você falou antes ali para nós, né, e perguntou, né, dos nossos serviços. Hoje temos diversos serviços, né? Mas eu falo que planejamento financeiro é a base de tudo, porque se tu não planejar bem, para que investir? Por que eu vou guardar? Para que eu vou poupar? Se eu não tenho um planejamento para isso. Daqui a pouco, o pouco parece muito e o muito parece pouco. Né? Então, o planejamento é a base. A gente começa por ele. E depois, quando tu tá ali, né, nós temos um outro serviço nosso também, que é o serviço do Elf, que daí é, é a continuidade. Daí hoje o planejamento é feito todo, elaborado todo um trabalho junto com o pessoal, com a área técnica, né, entregue o diagnóstico, né? E feito um acompanhamento, né, acompanhamento a cada tempo para ver se tu tá botando em prática, né? Mas é um acompanhamento mais de longe, vamos dizer assim, não de longe em termos é de como o distância. médico faz em relação à receita do medicamento, né. Ele te entrega, É, mas ele não vai ver se tu tomou. É isso aí. Mas no caso do Elf, não. No caso do Elf é como se o médico fosse contigo na farmácia e visse tomando remédio. sim. O Elf é isso. Então, o Elf é uma assessoria, é um acompanhamento contínuo daquilo que foi diagnosticado e do plano que ele colocou, que ele elaborou. Ele faz um acompanhamento contínuo junto com a pessoa que contrata esse serviço. Então, assim, nesse ali também temos relatos de nossos clientes ali comentando, falando o que eles pensam, realmente se sente seguro para atravessar o rio. Porque lá sozinho dava medo e às vezes nem era o rio era fundo, que não dava pé, mas ele imaginava que era demais e ele estava tomando ações precipitadas. Então, depois que tu saiu do planejamento, fica muito mais fácil. Porque se eu não planejava qualquer lugar serve.
Cara, se você hoje eu sair daqui hoje e você vai no aeroporto, ou vai na rodoviária, ou chama um Uber, você vai dizer para ele só embarcar e dizer: "Vamos seguir", ou você vai dar um destino? Destino. Vai dar um destino, e o planejamento é isso, é um destino, porque no momento que você está aqui hoje, se você vai traçar ou vai fazer uma viagem, você quer chegar em algum lugar. E que lugar você quer chegar quando você entra para o mercado financeiro? Ganhar um pouco? Né, eu quero ganhar dinheiro, mas dinheiro a gente já tem. A gente quer construir, né, uma vida financeira equilibrada, uma vida financeira saudável. E para isso precisa sempre, né, do profissional. E como é feito, tu falou bastante do ELF, né? Se tu faz, então, a base seria o planejamento financeiro, né? O cliente está vindo para a Hagtiz, ele quer um trabalho mais focado nos objetivos de investimento dele. De que forma se faz esse trabalho do ELF na prática? Como que é feito com o Na cliente? na verdade, no momento que a parte técnica, né, escolhe isso, e é importante dizer, né, Kelly, que o ELF, ele pode ser para quem está iniciando, né, no mercado financeiro, melhor ainda para quem está iniciando, ou para aquela pessoa que já está lá e às vezes ela não está, ela até sabe ir um pouco, mas não sabe de tudo, Não tem tempo muitas vezes para estar estudando, e né? é a pessoa que não tem tempo. Tem que Então, focar no negócio dela, muitas vezes o é, empresário. e bacana tu falar isso porque um dia numa conversa com o pessoal da parte técnica ali, ele estava falando que uma das coisas que ele me disse, e às vezes a gente não para pensar, porque lembra que lá no episódio anterior, né, no primeiro episódio nosso lá, eu falei, né, que eu vim da área da indústria, na área que eu gostava de criar as coisas, eu gostava de criar, né, os dispositivos, criar, né, as ferramentas, né, que era necessário para a produção do ônibus, que na verdade a Marco Polo produz o ônibus. E a gente precisa cuidar com isso, porque no momento que a gente começa a criar uma habilidade e desenvolve um certo habilidade, conhecimento, prática, enfim, daqui a pouco a gente acha que pode fazer tudo. E a gente às vezes acha que pode fazer tudo, que é capaz porque já fez, mas a gente às vezes sabe fazer como fosse amador, hobby. A coisinha é pouca. Agora a gente achar que a gente sem o conhecimento, né, a gente vai botar nossa família, o nosso futuro em segurança, fazendo quando dá tempo, fazendo quando sobra tempo, fazendo pelo que eu acho, ou pelo que o meu amigo falou, ou pelo que eu escutei só, né. Então, às vezes é importante a pessoa quando ela vem, que eu falei para ti que vem diversas pessoas, diversos perfil, desde o iniciante, a pessoa que já está no mercado, e a pessoa que às vezes não tem tempo, não sabe mesmo, ou às vezes até sabe, mas não tem tempo, porque às vezes essa pessoa se acha que: "Não, eu vou aprender para fazer", né. Tu imagina se nós hoje sentisse ruim, um problema de saúde, uma dor, algum tipo de enfermidade, e a gente não confiasse no profissional e fosse desenvolver um conhecimento para nos tratar. Qual será a chance do êxito? Era pequena, né? Mínima. Era pequena. Então, no momento que chega o cliente para nós, a gente faz com ele, né, esse diagnóstico e então definido que ele quer, e pelo perfil dele, ele pode começar no serviço de welfare, daí é feito um histórico, né, é feito uma análise de perfil dele, né, e a parte técnica, né, vai elaborar, né, um trabalho com ele junto lá numa corretora de preferência dele, né, se não tem conta, abre-se uma conta na corretora dele. A própria parte técnica vai orientar as corretoras que mais também se encaixam com o perfil dele. Caso ele já tenha, ele pode continuar lá com a conta dele na corretora dele, e lá mesmo é feito o trabalho juntamente ele, né, com a parte técnica, é feito a gestão desse capital que ele colocou lá.
né? Mas sempre com o monitoramento da parte técnica da Rax, quando ele contrata esse serviço, né? Mas sempre deixando claro que o cliente tem, nesse caso, ele tem autonomia sobre o dinheiro que está lá, porque o dinheiro que está aplicado na corretora está na conta dele e ele sempre tem que dar as autorizações. Então, ele tem autonomia nesse serviço do Elcio. O dinheiro não sai da conta dele, diferente daquele serviço que nós tinha lá atrás, que eu falei para você que era o único que nós tinha, né, que eu falei antes no primeiro podcast, que era o serviço da Asset. Daí ali não. Ali o serviço da Ast, que é um serviço que a gente tem também, que é um baita de um produto, ali eles fazem a gestão, eles tomam as decisões. Eles tomam as decisões, o dinheiro não fica na conta do cliente, é entregue para a Ast com todos os profissionais, né, que ela tem lá. Sim, tem equipe de especialistas, analistas, gestores, que cada um faz a sua parte, né, dentro da Ast. E lá eles tomam as decisões de acordo com a expertise deles, né? Então lá daí o cliente tem algumas regras diferentes desse. Lá o cliente transferiu e lá a Ast faz a gestão. No Elf não, no Elf o dinheiro fica na conta do cliente e ele junto com a parte técnica, ele toma a decisão. Os dois junto, com a orientação clara da parte técnica, que detém isso, que é o especialista técnico, que detém o conhecimento. Às vezes ele não tem nenhum conhecimento, ele nem opina, mas às vezes ele já é conhecedor e juntam os dois, né, ver o que é melhor para aquele objetivo e e começam um trabalho de gestão. Legal. Nós falamos bastante aqui sobre a linha de planejar e investir, né? Mas na Rax existe também especialista e serviços de crédito, né? Uhum. De que forma se faz uma avaliação junto com o cliente de qual que é a melhor opção de crédito para ele? E se tu puder falar um pouquinho sobre consórcios, de que forma que a Rax trabalha com consórcios com o cliente. Não, legal. E hoje, né, a gente deixava muitos clientes, né, sem conseguir atender no momento que a gente só podia atender o cliente que queria investir. E é uma fatia legal, uma fatia bacana, mas daí quantas pessoas às vezes eles até querem investir, mas primeiro eles têm que tomar o crédito para investir no negócio deles, para depois eles poder começar a entrar no mercado e investir. E nós não podíamos atender eles, né? E hoje a gente tem, né? A gente tem hoje diversos parceiros, né? Através da própria Ast, que a gente pode tomar créditos ali de diversos formatos. Tá muito atrelado à necessidade dele. Tá muito atrelado à necessidade dele. Daí o próprio, de novo, voltando, a própria parte técnica, a própria especialista que vai realmente nessa tomada de informações dele, que vai ver para que tipo ele precisa de crédito, que tipo de crédito ele precisa, para qual setor, né, que é. Daí a gente vai buscar linhas para ele para isso. Tanto for, às vezes nós temos linha hoje do agro, que é uma linha que é muito procurada, né? E nossa própria região aqui hoje, a Rax, é nível Brasil, né? Mas aqui onde a gente está hoje é muito forte, né? O agro. Então a gente tem linha para o agro também. A gente hoje tem outras linhas que também vêm através da própria Ast, parceiras da Ast também, que não é para o agro, né? Que às vezes não se qualifica. E nós temos também uma das linhas que a gente vê como um produto muito bom, que é um produto que se encaixa perfeito para qualquer situação, que é o consórcio. E eu confesso para ti, Raquel, que até eu sentar e conhecer o consórcio das mãos de um especialista de consórcio, eu achava que não era um produto para nós ter dentro da Rax. No momento que eu sentei, no momento que eu entendi, hoje, lembro que lá atrás eu até comentava, né, que no consórcio que parecia que eu não via ele dentro da Rax. Hoje é o contrário. Hoje eu, como diretor comercial, eu sei a importância dele nas triangulações de todo
o resto do processo, porque o consórcio hoje, assim, o consórcio hoje, tu pode fazer um consórcio básico, um consórcio simples, aquele consórcio planejado que um dia tu pode ser sorteado e vai ser sorteado um dia, pode ser que é um consórcio de planejamento, é um consórcio, de repente, é um consórcio para a faculdade de um filho, é consórcio para uma aposentadoria, é algo que tu tá comprando uma carta para investir. Isso é a longo prazo. Mas também tem aquele consórcio que não é a longo prazo, tem aquele consórcio que é médio prazo, né? Que é aquela coisa que tu quer planejar daqui a pouco para 1 ano e meio, 2 anos. Você precisa planejar algo que tu já está em mente. Então, se tu começa a planejar agora, daqui 1 ano e meio, 2, tu consegue realizar aquele objetivo com o dinheiro mais barato possível. É um dinheiro que hoje, não conheço hoje um dinheiro mais barato que o consórcio, né? Claro que tu tem que buscar uma esqueci, me fugiu agora o nome, né? Buscar uma bandeira boa para trabalhar com consórcio, que realmente não seja só na hora da venda, mas seja na hora que tu contemplou para facilitar, para realmente entregar o teu dinheiro, porque a gente vê muitas pessoas falarem mal de consórcio. Consórcio às vezes mal vendido, não estou falando mal de profissional nenhum, mas às vezes consórcios que não foi atrelado ao objetivo do cliente, porque nós não vendemos consórcio hoje aqui dentro da Rax. É importante o pessoal de casa, né, o pessoal que está nos escutando, saber que nós temos ele como uma ferramenta, mas a gente não é um vendedor de consórcio aqui. Por quê? Porque uma simples venda de consórcio parece que é aquela coisa assim, ó, parece que é a montanha-russa, quando tu descobre, é aquela alegria, né? E quando tu quer realizar o objetivo, às vezes é aquela decepção ao contrário, porque se não é bem planejado, ele pode ser que não atinja o objetivo. Então a gente aqui faz um planejamento, né, buscando diversas informações para que você quer, por quanto tempo você quer, né, buscar o teu capital. É feito um projeto junto para você, para que ele seja executado. E é deixado muito claro, né, sempre para o cliente que senta com nós para buscar essa modalidade, é deixado muito claro que é um dos melhores dinheiros que tem, um dinheiro mais barato, mas é um dinheiro que tanto nós temos que ser, né, claro com o cliente, quanto o cliente tem que ser claro com nós para que a gente consiga desenhar o melhor projeto para ele. Então tem aquele que é a longo prazo, tem aquele que é a médio prazo e tem aquele que é a curto prazo. Depende muito da característica do teu projeto, né? E da mesma forma que na Rax existe o especialista em investimentos, né, que assessora. Esse time de especialistas assessora o cliente quando ele vai fazer investimentos. Também tem o time de especialistas em consórcio que orienta o cliente a fazer esse planejamento, a fazer essa programação, escolher a melhor carta para ele, a melhor forma dele realizar o que ele quer no período que ele quer, né? Com certeza, na verdade, voltamos lá atrás no planejamento. Lá no planejamento se identifica isso também. Lá no planejamento identifica também se é uma melhor saída o consórcio para esse cliente. Né? Porque às vezes vem aquela pessoa que está certa que quer um consórcio, e vem aquela pessoa que às vezes não sabe o que quer. E às vezes o próprio especialista do investimento, lá no planejamento, vai identificar que é o consórcio. E ali ele consegue ter um dinheiro barato, um dinheiro planejado, e realmente vai atender ele. Por causa que, por mais que às vezes hoje tu tenha que fazer antecipar o consórcio, que existe hoje diversas formas de fazer isso, né? E contemplar as cartas. Existem diversas formas de fazer isso. E é isso que às vezes o pessoal aí fora que já teve uma experiência negativa, o consórcio não consegue enxergar. E deixa uma ferramenta fantástica de lado porque teve uma experiência ruim. Mas às vezes ele teve uma experiência ruim por um projeto mal elaborado. Não que o consórcio não seja bom, o consórcio é fantástico. O consórcio é uma das ferramentas assim que tu constrói fortunas do zero. Tu constrói o teu patrimônio com consórcio. Se tu tiver uma consultoria adequada, tu constrói um patrimônio com consórcio, mas tu precisa realmente saber que para isso tem que ter um tempo.
né? Tem que ser verdadeiro com isso também. Tu tem que ter um tempo para construir isso com o consórcio. Mas tu precisa entender que se tiver você juntar aqueles ingredientes que eu falei antes no podcast passado, da receita, se tu juntar alguns ingredientes, que é o tempo que ele precisa, o quanto que ele precisa, para que ele precisa, né? O quanto ele consegue absorver daquilo mensalmente, se ele pode dar valor às vezes até de lance para contemplar isso, juntamente com todas as informações aqui, a parte técnica apresenta para ele um projeto, apresenta para eles uma solução, e ela vai acontecendo junto com aquele planejamento ali. Agora, o que não pode, ele chegar aqui, né, e simplesmente querer comprar uma carta de consórcio e querer ser contemplado rápido, sendo que ele não abriu na mesa junto com nós todos os objetivos dele, né? Então a gente não vende consórcio dessa forma. A gente vende um planejamento, a gente vende um projeto, e o consórcio é uma ferramenta. E é uma ferramenta que, assim, ó, eu até provoco as pessoas que estão aí nos assistindo, que estão aí, que já tiveram experiência ruim com consórcio. Não fecha essa porta. Não fecha essa porta do consórcio, por causa que por mais que tu tenha tido uma experiência às vezes negativa lá atrás, às vezes foi um projeto mal elaborado. Não que o consórcio não seja uma ferramenta. Nós temos N cases aí de sucesso, de pessoas que levantam fortunas com consórcio, mas existe o planejamento. Então é uma ótima ferramenta, viu? Tem pessoas que constroem patrimônio, né? Patrimônios, isso aí, patrimônios. Nós falamos aqui em planejamento, né, que é um dos serviços dentro do portfólio, como tu falou, é a base, né? É a forma de se organizar e realmente ter uma vida saudável, né, financeira. Nós falamos aqui de investimentos de forma segura, né? Falamos aqui também de levantar recursos de crédito, tu falaste do consórcio, né, como uma forma também de construir patrimônio. Nós temos outras formas de outros serviços também que nós vamos deixar para um terceiro episódio, onde nós vamos trazer empreendimentos através de energia solar, outros serviços, outros produtos que nós temos dentro da RAGX e com especialistas para orientar os nossos clientes. Então, obrigada, Adriano, e até a próxima. Obrigado.